É um prazer estar aqui com os irmãos. Conheço alguns, outros não, né? E é claro que sempre quando nós somos convidados a pregar, seja quem for, né, é uma grande responsabilidade isso. Porque eu me lembro, 1990 ou 91, salvo engano, eu me lembro que eu fui dar um pequeno estudo em Curitiba, na igreja do pastor Bob, e eu me lembro que eu comecei dizendo, aí eu me lembrei dessa frase hoje, né? Eu comecei o estudo dizendo assim, ó, esse rebanho não me pertence. Então, justamente por esse motivo que é uma responsabilidade. Toda vez que nos é confiado uma igreja, um auditório, pessoas para que ouçam a palavra de Deus através da gente, é uma responsabilidade isso, né? É um compromisso em tanto, nós podemos dizer assim. E o pastor Maurício já há um tempinho tem me convidado para estar aqui e devido a alguns contratempos, não deu certo, né? Da última vez que ele ligou, falou, domingo não dá, tem tal coisa. No outro domingo, tem um feriado, talvez eu não estaria aqui. Aí, para minha surpresa, hoje está acontecendo uma sessão na igreja lá em Garça, né? Aí até quando o pastor anunciou domingo passado, aí eu disse, pastor, dessa vez eu não vou furar não, eu não vou cancelar com o pastor Maurício, então dessa vez eu estarei lá em Oriente e na próxima oportunidade eu participo da sessão quando tiver, né? Mas é uma sessão para eleição de diretoria da igreja, então não é coisa simples, né? Não tem problema nenhum. Por mais que eu faça parte da diretoria da igreja, mas de repente pode ser que surja alguém lá que queira o meu lugar lá e quem sabe, né? Eu não estando lá, a pessoa se empolgue não me vendo lá e fala, eu quero o lugar dele, né? E a igreja aceite, né? Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, como o pastor já comentou, estou aí com a minha família, a minha esposa Rosângela, o João Vitor, o João Pedro, ele está viajando para um lugar que ele nunca foi, para uma cidade que ele nunca foi, né? Então, ele está lá em Cornélio Procópio, né? A escola dele organizou uma excursão, e a excursão é lá para Cornélio, né? A única diferença é para um lugar que ele nunca foi mesmo, né? Então, essa é a única diferença. Então, já o contratempo aí, o peso na balança é esse detalhe, né? Que ele realmente está indo para um lugar que ele nunca foi. Então, por isso, ele não está presente. Ele viajou essa tarde e deve retornar só na quarta-feira. Então, às vezes os nossos filhos, eles acabam tendo algumas coisas que nós não tivemos, né? E a gente sempre acaba... a gente faz de tudo para dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos, né? E essa viagem dele hoje é uma delas. Eu falo para ele, eu falo, olha, aproveite, que eu não tive isso nessa fase sua aí não, né? Então, graças a Deus a gente pode proporcionar isso para ele, espero que ele aproveite e passe lá bons dias lá e tenha juízo, né? Que isso que é importante. Mas, como eu já disse, é um prazer estar aqui e já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Eu trago um abraço à igreja, dos irmãos da Igreja Batista da Fé em Garça, né, especialmente lá do pastor Epitácio, né, que transmitiu aqui, pediu para que transmitisse um abraço aos irmãos. E é claro, já dei o recado para o pastor Maurício, que dentro em breve será convidado a estar lá conosco, lá pregando na igreja lá em Garça, que esse foi o recado que o pastor pediu para que passasse, né? Então daqui a algum tempinho, de repente vai ter um domingo aí que os irmãos estarão aí sem o pastor Maurício aí, no púlpito aqui, porque ele vai estar lá em Garça com a gente. Livro de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 40 ao versículo 56. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão.
Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo por que lhe havia tocado e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou-se um dos principais da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: não temas, crê somente, e ela será salva. Chegado a casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós te rendemos graças por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em tua casa, Senhor, para louvarmos o teu nome, estudarmos a tua palavra. Nós te damos graças, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos amparado e nos protegido de tantos males que nos cercam, ó Deus. Ó Deus, nós te damos graças por esta amada igreja, por cada família aqui representada e reunida. Que o Senhor esteja abençoando cada um desses irmãos, pastor Maurício e sua família que tem estado à frente desse trabalho. Que o Senhor esteja, Deus, dando sabedoria em todos os passos a ser dado, Deus. Esteja conosco neste momento, no estudo da tua palavra, usa-nos, ó Pai, que estejamos dispostos a receber os teus ensinamentos e colocarmos em prática em nossas vidas. Pois é que te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Então nós temos essa passagem aqui, 3 pessoas que nós poderíamos citar como personagens principais. Nós temos o próprio Jesus, nós temos o Jairo e nós temos a mulher com fluxo de sangue. Então nós poderíamos perguntar, qual desses 3 personagens é o principal? Com certeza nós diríamos, sem titubear, é Jesus. Porque Jesus curou, Jesus operou maravilhas. Mas por um momento nós poderíamos não deixar Jesus de lado, mas voltar os nossos olhos para 2 pessoas fora Jesus: Jairo e a mulher com fluxo de sangue. Mas mais ainda, nós poderíamos voltar a nossa atenção para a mulher com fluxo de sangue. Porque nós podemos aprender algumas coisas com esta mulher. Sempre quando nós ouvimos falar algo a respeito de alguém, nós costumamos gravar ou o nome ou o fato que envolveu aquela pessoa. Mas no caso aqui específico, a Bíblia não se preocupou com o nome dessa mulher, mas sim com o fato que envolvia essa mulher. As circunstâncias que envolvia essa mulher. Talvez nós poderíamos perguntar, quem era essa mulher? A Bíblia, nós temos várias passagens da Bíblia de pessoas cujos nomes não são citados. Cujos nomes não são citados porque o objetivo não é que essas pessoas sejam lembradas pelo seu nome.
Porque tem alguns nomes que criam um certo impacto, né? Que as pessoas, quando ouvem pela primeira vez, elas gravam e não se esquecem. O meu nome, por exemplo, é difícil de encontrar por aí. Então, às vezes, tem pessoas que me cumprimentam na rua e me chamam pelo nome e eu fico olhando, mas não conheço. Ou então faço um esforço tremendo para poder me lembrar da pessoa. Aí até essa semana alguém me deu uma dica, falou, uma dica legal, quando você não estiver lembrando o nome da pessoa, você pega e escuta, como é que é seu nome completo mesmo? Então, é uma maneira, né? É uma maneira, e a pessoa vai citar o nome da pessoa, aí você vai se lembrar. Mas na verdade, quando a Bíblia trouxe alguns fatos sem citar nomes, é porque o nome não era importante. O que era importante eram as circunstâncias, era o que envolvia aquela pessoa. E nesse caso específico, a Bíblia só se refere a essa mulher como uma mulher com fluxo de sangue. Porque a vontade de Deus era chamar a nossa atenção para o estado em que essa mulher se encontrava. Para o estado em que ela se encontrava e quais eram as consequências. E quais eram as consequências para as mulheres em tal situação. Era uma época em que as mulheres elas não eram contadas. Se houvesse um censo, já não se contava as mulheres. Então vamos imaginar então alguém que já não era contada num censo estar numa situação como essa mulher, porque a Bíblia ela nos traz lá no livro de Levítico, no capítulo 15, as consequências para as pessoas que sofriam do fluxo de sangue. E o resultado de tudo, essas consequências, era a exclusão da sociedade. Era uma pessoa que tinha que viver excluída da sociedade, ela não podia estar no meio das outras pessoas. Além da marca que elas carregavam em virtude dessa situação. Então, quem sofria com o fluxo de sangue, eles eram considerados imundos. Quem estava diante dessa situação, com tal enfermidade, eles eram considerados imundos, eles não podiam ser tocados, e até mesmo os objetos que eles tocavam, também se tornavam imundos. Então eu me lembro bem, quando a minha irmã foi diagnosticada com hepatite, no caso dela foi hepatite C, e algumas pessoas já falaram para ela, olha, você tem que separar tudo, separa um copo, separa talher, separa toalha. Aí o médico disse para ela, não precisa separar nada, esse tipo de hepatite aí você não precisa separar nada, ainda que levou a vida dela, essa doença, mas havia essa preocupação, houve essa preocupação de algumas pessoas que a rodeavam, falaram, olha, você tem que separar tudo, não pode. Então, e vamos imaginar a situação de uma pessoa com fluxo de sangue, que tinha que ter o cuidado de aonde andar, o que pegar, em quem tocar. Imagine quando ela chegasse nos lugares, e as pessoas que soubessem a sua situação, o estado em que ela estava, o que as pessoas não iam fazer? Talvez ia ter os murmúrios, os cochichos, eu falei, olha, sai de lado aí. Ou talvez ia ter até mesmo aquele mais ousado que ia berrar para que os quatro cantos ouvissem, que no meio deles havia alguém imundo. Que no meio deles havia alguém imundo. Então, essa pessoa com fluxo de sangue, ela era condenada à exclusão social, até que ela se purificasse novamente, como ensina o capítulo 15 do livro de Levítico. E o interessante é que nós podemos comparar a situação dessa mulher com fluxo de sangue à condição do homem, a condição que o homem pode estar por conta do pecado. Hoje de manhã o pastor Epitácio estava falando sobre Isaac, e fazendo uma analogia, uma comparação de Isaac com Jesus Cristo. Hoje, agora à noite, então, nós fazemos uma comparação dessa mulher com fluxo de sangue com o homem, por conta do pecado. No dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, no dia em que eles pecaram, eles foram expulsos.
Houve uma exclusão dos dois, da comunhão que eles tinham com Deus. É interessante quando a gente encontra pessoas importantes, e vê que alguém tem contato com aquela pessoa, tem um livre acesso com aquela pessoa. Você fica imaginando assim: poxa vida, essa pessoa deve ser alguém, né, com moral, importante, porque tem livre acesso aí a fulano. Eu me lembro certa vez que o governador Geraldo Alckmin, ele pousou de helicóptero lá no pátio do quartel onde eu estava fazendo curso lá em São Paulo. E normalmente, quando essas autoridades pousam com as suas aeronaves nos pátios de quartéis, sempre fica lá um oficial para recebê-lo. E naquele dia estava lá, né? Estava lá o tenente, né? Todo imponente, todo lá, né? Bem preocupado com a sua apresentação pessoal, porque ele ia receber o governador. E nós ficamos lá da janela das salas de aula só observando, porque nós não podíamos nem chegar perto. E, para nossa surpresa, quando o helicóptero pousou, o governador desembarcou, desceu do helicóptero, ele não foi cumprimentar. A primeira pessoa que ele foi cumprimentar não foi o tenente, não foi o oficial, né? Tinha lá um cabo que estava de serviço na guarda do quartel, estava lá no canto lá. Mas quando o governador desceu, aqui estava o tenente, ele desviou e foi lá no cabo. A primeira pessoa que ele foi cumprimentar foi o cabo. Aí todo mundo começou a perguntar: o governador deixou de cumprimentar o oficial para ir cumprimentar o praça, cumprimentar o cabo? Quem será esse cabo? O que ele tem com o governador? Da onde ele conhece o governador? Aí depois nós ficamos sabendo que os dois eram amigos de infância, na mesma cidade, de Pindamonhangaba. Então, ele tinha essa amizade com o governador, né? Então, quando se encontravam, tinha esse acesso ao governador. Então, mas só que, já imaginou se de repente ele pisasse na bola com o governador algum dia, em alguma coisa, acabava isso. Provavelmente, acabaria esse laço de amizade. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles foram excluídos daquela comunhão que eles tinham diariamente com Deus, daquele momento especial que eles tinham diariamente com Deus. E a palavra de Deus diz que a condição de pecador foi herdada por todos nós. Nós herdamos essa condição, está lá, livro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a palavra de Deus diz que por conta desta herança, o homem ele está condenado à separação eterna de Deus. Por conta dessa herança que nós recebemos, nós estamos condenados à exclusão. Então, na mesma condição que essa mulher com fluxo de sangue estava condenada à exclusão da sociedade, por conta do pecado, nós estamos condenados à exclusão da comunhão com Deus. Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós estamos condenados a essa exclusão. Nós estamos destituídos, excluídos desta comunhão com Deus por conta do pecado. A Bíblia relata no versículo 43 que aquela mulher, ela já sofria há 12 anos com essa doença. 12 anos. Que ela gastara com médicos tudo que tinha. Naquela época, os médicos não tinham o aparato que eles têm hoje. Era tudo por indução. Eu acho que você deve estar com isso aqui, então toma isso aqui que vai resolver. Tudo vai... Dedução, né? Indução não, né? Dedução. Deduz-se que isso seja isso. Então vamos lá, toma isso aqui. Talvez melhore. E essa mulher ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e ela não havia sido curada. E só restava para ela uma cartada.
Só restava para ela a última cartada. Aquela última cartada que até hoje nós ouvimos da boca dos médicos nos hospitais. Quando os médicos chegam à conclusão de que eles não podem fazer mais nada, a gente ouve da boca deles: só nos resta pedir a Deus. Só nos resta pedir a Deus. É isso que nós ouvimos muitas vezes da boca de alguns médicos. Eles tentam todas as alternativas. Quando eles veem que eles não conseguem mais, que eles não têm a solução, aí eles dizem: só nos restam pedir a Deus. Alguns, colocando essa frase dessa forma, praticamente eles estão eles se colocaram em primeiro plano acima de Deus. Acima de Deus. E para essa mulher só restava a última cartada. Agora, o grande problema é que essa mulher com fluxo de sangue, ela mesmo sabendo, ela sabia do preconceito que ela poderia sofrer se ela saísse à rua para poder estar com Jesus. Ela sabia dos problemas, das consequências que ela poderia sofrer se ela saísse de dentro da sua casa para poder buscar a ajuda de Jesus. E mesmo sabendo do preconceito que ela poderia sofrer em virtude da sua condição de saúde, ela não hesitou. Ela não hesitou, e mesmo diante de toda a dificuldade que ela enfrentou por conta da multidão que cercava a Cristo, ela não mediu esforços para alcançar o seu objetivo. Então, nós temos aqui algumas coisas que nós podemos aprender com esta mulher. Quando nós paramos para olhar as circunstâncias e os obstáculos que porventura nós vamos ter que enfrentar, nós deixamos de prosseguir para o alvo que está proposto a nós. Então, com certeza, se essa mulher, se ela olhasse para a sua condição, para a sua saúde, para o problema que ela estava passando, ela não sairia da casa dela. E quando ela chegou próximo de onde estava Cristo, que ela viu toda aquela multidão, que ela sabia que se o primeiro que ela tocasse, e se tivesse conhecimento das condições em que ela se encontrava, a coisa não ia ficar boa para o lado dela. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com algum tipo de situação, nós olhamos as circunstâncias que nos cercam, nós olhamos os problemas, os obstáculos que nós temos, e qual é a primeira coisa que nós falamos? Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E uma coisa, dessa mulher, assim como Bartimeu, que estava lá, tinha o problema da visão. Tinha o problema de muitas pessoas que quando ele começou a clamar o nome de Jesus, as pessoas mandavam ele calar a boca, mandavam ele ficar quieto. E assim como ele fez tudo aquilo. Ele clamou o nome de Jesus, porque com certeza ele já havia ouvido falar a respeito de Jesus e do poder de Jesus. E com certeza essa mulher, ela tinha ouvido falar de Jesus, a respeito de Jesus, e bem como do poder de Jesus. E o fato dela ter ouvido falar a respeito de Cristo foi o que despertou no coração dela a fé. Foi o que despertou no coração dela a fé, e a partir desse momento, ela passa a nos ensinar que a fé, ela precisa de ação. A fé, ela precisa de ação. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E outra vez a Bíblia diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, Romanos 10 e 17. Então essa mulher, a fé em Jesus Cristo despertou porque ela ouviu a respeito de Cristo. Porque ela ouviu a respeito de Cristo. Daí a importância de se falar a respeito de Cristo, de se testemunhar a respeito de Cristo. E essa responsabilidade é nossa, que já ouvimos falar a respeito de Cristo. A mulher com fluxo de sangue, ela devia conhecer,
ou ter ouvido a respeito das profecias do Messias. Lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, fala que a salvação viria nas asas. E se nós formos procurar lá o original, como foi escrito, essa palavra que colocaram como asas, ela também pode ser traduzida como orla. Pode ser traduzida como orla. E com certeza essa mulher ela já havia ouvido falar a respeito dessas profecias, a respeito de Cristo, a respeito do Messias. E ela tinha convicção de que se ela tocasse a orla de sua veste, ela seria curada. Com certeza ela pensou, eu não preciso sequer ouvir a voz dele. Com certeza a fé que tinha no coração dessa senhora foi o suficiente para dizer o seguinte, ele não precisa nem chegar perto de mim. Basta eu conseguir tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. E uma coisa interessante, para que ela tocasse as vestes, a orla, ela tinha que fazer o quê? Talvez ela teria que se ajoelhar, talvez ela teria que até se rastejar um pouco, por conta da multidão que cercava a Cristo, para poder tentar encontrar uma brecha, para poder tocar em Jesus Cristo. Mas o ponto principal, para que ela pudesse alcançar o objetivo dela, ela tinha que se expor. Ela tinha que se expor, ela tinha que expor a sua condição. Muitas vezes nós não buscamos os nossos objetivos porque nós temos receio de nos expormos. Muitas vezes nós não entregamos a nossa vida a Cristo, não aceitamos a Cristo como Salvador porque nós temos o receio de nos expormos, de expor a nossa condição de vida, de admitir que nós somos pecadores. Mas a verdade é que essa mulher ela não pensou em momento algum nesses pontos. Ela pensou em uma única coisa, em buscar a sua cura, em buscar a sua salvação. Em buscar a sua salvação. E ela tocou lá a orla de Cristo, das vestes de Cristo. E no versículo 45, a Bíblia diz que Jesus perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Um dos atributos de Deus é a onisciência. É a onisciência. Daí nós precisamos entender que dele não é possível esconder nada. Não é possível esconder nada. Porque, tendo ele esse atributo, ele conhece tudo. E mesmo mesmo em meio àquela multidão que comprimia a Cristo, que comprimia a todos e principalmente a Cristo, foi possível que Jesus detectasse que alguém havia lhe tocado de forma diferente. De forma diferente. Com um objetivo diverso dos demais. Diverso dos demais que estavam ali. E com isso, nós somos levados a fazer a seguinte pergunta. O que tem nos levado a Cristo? O que tem nos levado a Cristo? Se nós pegarmos o original do Novo Testamento, nós vamos ver que quando Cristo falou, senti que de mim saiu o poder. Traduzindo o original, diz que esse poder é um poder de alguém especificamente. Um poder que pode transformar, um poder que pode mudar. Mas não é um poder qualquer. E quando Cristo disse, senti que de mim saiu o poder, é porque ele sentiu que alguém havia tocado as suas vestes, lhe tocado de forma diferente dos demais. Muitas pessoas estavam ali. Muitas pessoas estavam ali. Com certeza, muitas pessoas tocaram em Jesus naquele momento. Muitas pessoas tocaram em Jesus naquele momento. E por que só aquela mulher foi curada de uma enfermidade? Por que a Bíblia fala especificamente só dessa mulher? Porque ela tocou de uma forma diferente. A busca dela a Cristo foi diferente dos demais. Eu até anotei aqui um exemplo de um rapaz. Em 92 eu morei um tempinho lá em Curitiba. E eu dividi apartamento com um rapaz lá da igreja.
E num belo domingo, ele estava lá, né? E penteava o cabelo, e passava desodorante, e arrumava lá a roupa, escolhia a melhor roupa no guarda-roupa, e dali um pouco ele vinha e me perguntava, será que ela vai estar lá? E dali um pouco de novo, e dali um pouco, será que ela vai estar lá? Acho que na terceira vez que ele me perguntou, eu não aguentei mais. Aí eu virei para ele e falei assim, escuta, para que você está indo para a igreja? Aí ele ficou bravo comigo, hein? Aí ele ficou bravo comigo porque ele disse que eu joguei um balde de água fria na cabeça dele. Por que ele estava indo para a igreja? Porque muitas vezes, irmãos, o nosso objetivo de ir à igreja, às vezes é para encontrar alguém, e não a Cristo. E naquele momento o objetivo dele era encontrar alguém, e não a Cristo. Por essa razão, né, muitas vezes nós nos perguntamos, por que muitas vezes na igreja tem tantas pessoas? Nós estamos às vezes num número, né, relativamente grande às vezes. E às vezes tem pessoas que às vezes falam assim, rapaz, por que o pastor pregou hoje? Tem pessoas que perguntam, rapaz, eu não me lembro, só por que foi a mensagem hoje? Aí talvez alguém vai perguntar, peraí rapaz, onde é que você estava na hora da mensagem? É porque você estava do meu lado sentado. Então muitas vezes nós não sabemos o motivo, o real motivo que nos leva a buscar a Cristo. O que tem nos motivado a ir à igreja? Às vezes a curiosidade, às vezes o interesse próprio. Tem um irmão da Rosângela que ele se converteu lendo a Bíblia, para quê? Para poder rebater as coisas que falavam para ele. Ele começou a ler a Bíblia com esse objetivo. Ele começou a ler a Bíblia com o objetivo de debater com o irmão dele, o Valdir. Não foi com o objetivo de crescer espiritualmente, de conhecer a palavra, de conhecer a verdade que iria libertá-lo, mas sim com o objetivo de debater, de tentar mostrar que eles estavam errados, quando ele descobriu que ele, na verdade, estava errado. Então, com certeza, quando ele começou a ler a Bíblia, como o objetivo dele era um objetivo diverso daquele de buscar a Deus, talvez não surtia nenhum efeito. Mas quando a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, e ele começou a ler, a palavra de Deus começou a fazer efeito na vida dele. Até que o dia que ele tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. É importante, meus irmãos, que nós saibamos que o motivo que nos leva a buscar a Cristo é que vai determinar o recebimento ou não de bênçãos que são reservadas para nós. É isso que nós precisamos entender. Porque muitas vezes nós perguntamos, nós questionamos, mas por que eu estou na mesma igreja, eu escuto a mesma mensagem, eu canto as mesmas músicas e eu percebo que tem pessoas que são mais abençoadas do que eu? Talvez o motivo que tem te levado a Cristo não seja os mesmos motivos que tem levado a outra pessoa. Que foi o que aconteceu com essa mulher. Muitas pessoas tocaram em Jesus Cristo. Muitas pessoas tocaram em Jesus Cristo. Mas ela recebeu uma cura, ela recebeu uma bênção, porque a maneira como ela tocou foi diferente. O objetivo dela buscar a Cristo foi diferente. A fé dela foi diferente. Foi uma fé genuína. Foi uma fé genuína. Muitas vezes nós dizemos que nós saímos da igreja da mesma forma como nós entramos. Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque essa frase foi minha um dia. Essa frase foi minha um dia. E às vezes nós até colocamos a culpa no pregador. Como eu fiz um dia. Como eu fiz um dia. Só que na verdade depois eu descobri que o problema não estava no pregador. Que o problema estava em mim. Que o motivo que estava me levando a buscar a Cristo não era um motivo verdadeiro. Então o problema estava em mim. E quando a Bíblia diz, livro de Isaías 55:11,
assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então a palavra de Deus não volta vazia. E a palavra de Deus alcançou o coração daquela mulher, dessa mulher com fluxo de sangue. Alcançou de forma a despertar nela uma fé que a fez buscar o seu objetivo, buscar aquilo que ela tanto almejava, uma cura que salvasse, que a libertasse daquela doença e que salvasse a sua vida. E quando ela viu que não tinha mais como esconder, quando Jesus disse, alguém me tocou, senti que de mim saiu o poder. Aí a Bíblia diz que então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo, por que havia tocado e como logo sarara. Imagine o testemunho dessa mulher diante de todas aquelas pessoas, e com certeza alguns ali a conheciam, quando ela disse, olha, 12 anos, talvez entre a multidão estava até os médicos que talvez tinham atendido. E ela declarou, ela deu o seu testemunho do que acabara de acontecer com ela. E Jesus disse a ela, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E diante dessa situação, nesse momento, vamos nos lembrar de Jairo agora. Vamos nos lembrar de Jairo. Então, todos esses fatos que envolvia a mulher com fluxo de sangue. Aí Jairo, ele recebe a notícia de que sua filha estava morta, e que ele não devia mais incomodar o mestre. Com certeza as pessoas que levaram a notícia para ele disseram, olha, não perca o seu tempo mais. Não tem mais o que fazer. Vai para a tua casa, preparar o velório da tua filha, porque já era. Sua filha morreu. E Jairo, quando ele ouviu essa notícia, ele poderia dizer, olha, está tudo acabado. Acabou para mim. Com essa tragédia que teve agora em Goiás, estava vendo uma reportagem hoje, o pai do garoto que deu os tiros lá na escola, ele disse, olha, eu estou sem chão. Então, com certeza, talvez nesse momento, quando Jairo recebeu a notícia de que sua filha havia morrido, talvez ele diria, eu estou sem chão. A minha busca foi em vão. Muitas vezes nós seremos levados a reconhecer e acreditar que a nossa busca a Cristo, a nossa busca a Deus, a nossa busca à palavra de Deus, seja em vão. Ou tenha sido em vão. Mas nós podemos ter a certeza que não é em vão. Quando nós decidimos buscar a Cristo, buscar a Deus, não é em vão. E como é que nós sabemos aqui no caso de Jairo que não foi em vão? Jairo, ele acabara de presenciar o que Cristo era capaz de fazer. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que cada detalhe, cada fato ali na Bíblia, tudo tem um propósito. Né? No caso, por exemplo, de Lázaro, quando Lázaro morreu, Cristo só chegou depois de 4 dias. Mas ele não poderia ter chegado antes? Será que ele não se importava com o amigo que ele tanto amava? Mas se ele chegasse lá, no terceiro dia, não iria, a tradição daquele povo não iria atribuir para ele o milagre de ter ressuscitado Lázaro. Porque eles acreditavam que até o terceiro dia, a pessoa que morreu poderia voltar. Então nada é por acaso, e não foi por acaso que essa mulher com fluxo de sangue apareceu diante de Cristo no momento em que Cristo estava sendo procurado por alguém que estava com a sua filha de 12 anos à beira da morte. Tudo estava sendo preparado para que ele pudesse ver o poder de Deus e que a fé fosse despertado nele, uma fé tamanha de que mesmo quando chegasse a notícia de que a filha dele estava morta, ele diria, Jesus tem a solução.
E foi o que aconteceu. Ele viu Jesus operar o milagre sem pronunciar sequer uma palavra. Sequer uma palavra. Né? Muitos de nós somos muitas vezes como Naamã. Nós não queremos ser recebidos pelo servo. Nós queremos ser recebidos pelo próprio profeta, pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Nós não queremos receber uma ordem de nós nos lavarmos 7 vezes num rio sujo. Nós queremos que o próprio Deus, que o profeta venha, coloque as suas mãos, opere um milagre, faça lá uma magia. Nós queremos ver coisas grandes de pronto. Nós queremos ver coisas grandes na primeira vez que nós orarmos, na primeira vez que nós pedirmos. Nós já queremos ver um resultado dessa forma. Aí surge uma pergunta: o que seria de Jairo e de sua filha se aquela mulher tivesse se calado? O que seria de Jairo e de sua filha se aquela mulher tivesse se calado? Se quando Jesus perguntou quem me tocou, ela tivesse se enfiado no meio da multidão, saído de fininho, ido embora com a bênção dela, com a cura dela. O que seria de Jairo se ela tivesse se calado? Com certeza, quando Jairo tivesse recebido a notícia que a sua filha havia morrido, ele realmente ia dizer: está tudo acabado, não tem mais esperança, virava as costas e ia embora para sua casa. Meus irmãos, hoje de manhã eu ouvi uma frase do pastor Epitácio lá na igreja, dizendo o seguinte: a nossa fé, ela precisa exercer influência nas outras pessoas. Ele encerrou o estudo dele hoje com essa frase: a nossa fé precisa exercer influência nas outras pessoas. E foi o que aconteceu nessa história aqui. Que foi o que aconteceu nessa passagem. A fé dessa mulher, da mulher com fluxo de sangue, exerceu uma influência positiva na vida de Jairo. Que foi o que fez com que Jairo permanecesse ali e esperasse a Cristo e levasse Cristo até a sua casa, sabendo, na certeza de que o seu problema ia ser resolvido, ou seja, a sua filha seria lhe entregue novamente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós, como cristãos, estamos aqui para fazer a diferença. Para fazer a diferença de uma forma positiva na vida das outras pessoas. É importante que nós saibamos que quando o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, quando o apóstolo Paulo termina aqui, conhecida e lida por todos os homens, é importante que nós nos lembremos de uma coisa: o mundo pode não ler a Bíblia, o mundo pode não ler a Bíblia, mas ele lê a nossa vida, ele lê a sua vida, ele presta atenção na sua vida. As pessoas que estão à nossa volta, eles prestam atenção na nossa vida. E com certeza Jairo, ele estava atento ao que estava acontecendo naquele episódio com aquela mulher. E o testemunho dela despertou nele a fé para que ele ainda continuasse acreditando que Cristo poderia ajudá-lo. Então nós temos que entender a grande importância que tem o nosso testemunho.
O nosso testemunho, ele é de grande importância. As pessoas, elas têm que olhar para nós e associar as palavras que nós proferimos com a vida que nós temos, com o nosso viver. Com o nosso viver. Jesus, ele tem que ser reconhecido pelas pessoas por meio das nossas atitudes, pelo nosso exemplo. É assim que tem que ser. O mundo, ele precisa conhecer o Deus que nos salvou e libertou. Esse Jesus que salvou e libertou aquela mulher com fluxo de sangue, foi o mesmo Jesus que foi levado para a casa de Jairo, que salvou a filha de Jairo. Mas por quê? O que levou Jairo a continuar acreditando? O testemunho daquela mulher. Quantas pessoas podem deixar de conhecer a Cristo se eu me calar? Se eu ficar quieto? Se eu não transmitir, se eu não falar desse Jesus que me salvou, desse Jesus que me curou? Nós temos essa responsabilidade de transmitir, de levar às outras pessoas. Toda carta, ela carrega uma mensagem. Nós somos cartas vivas. É assim que a Bíblia se refere a nós. Nós somos cartas vivas. E como toda carta carrega uma mensagem, nós também temos uma mensagem. Toda carta carrega uma mensagem, e a que era transmitida por aquela mulher com fluxo de sangue era uma mensagem de fé. Uma mensagem de fé em um Cristo Salvador. Era essa a mensagem daquela mulher. Era uma mensagem de fé num Cristo que poderia restaurar não só a saúde dela, mas a vida dela como um todo. A vida dela como um todo. Porque até então ela estava excluída, já que a sua condição a excluía da sociedade. Quando ela fosse curada, ela ia ser inserida novamente na sociedade. E é esse mesmo Cristo, dessa mensagem que essa mulher com fluxo de sangue traz, é o mesmo Cristo que nós trazemos aqui também. É o Cristo que vai nos curar, é o Cristo que vai nos libertar da condenação do pecado, é o Cristo que vai nos inserir novamente na comunhão com Deus, na comunhão que nós perdemos. Essa é a mensagem que nós temos para você nessa noite. Essa é a mensagem que nós temos para você nessa noite. Talvez você já tenha buscado todas as alternativas. Talvez você já tenha buscado, dado todas as cartadas que você possa imaginar. Talvez você tenha buscado todas as oportunidades que o mundo te oferece para tornar a sua vida diferente. E talvez você não tenha encontrado. Só que você não encontrou. Então permita que Jesus, ele toque em sua vida. Permita que Jesus toque em sua vida e transforme a sua vida de tal maneira que as pessoas, quando olharem para você, elas verão algo irreconhecível. Não tem coisa melhor quando a gente escuta das pessoas, falam assim, rapaz, aquele fulano ali, como ele mudou? Como ele está diferente? O que será que transformou a vida dele? Aí a pessoa começa a analisar, fala, rapaz, ele começou a mudar quando ele começou a ir naquela igreja lá. Então tem algo diferente naquele lugar. E assim vai despertar a curiosidade em saber esse algo diferente, e assim vai despertar a fé também num Deus que pode transformar vidas. E é esse Deus que com certeza todos os domingos, todos os dias que nós nos reunimos para termos culto, é o mesmo Deus que nós buscamos. Mas vamos aprender com essa mulher do fluxo de sangue. Como nós temos buscado a Deus? O que tem nos motivado a buscar a Deus? Porque dependendo da motivação que nós temos, é que vai determinar o resultado. Dependendo da motivação, do que te leva a vir à igreja, é que vai determinar o resultado de ocorrer ou não uma transformação na sua vida.